é a cidadania e a participação social do idoso. Entre elas temos como garantir a moradia, participação social em eventos da cidade, como também em questão de transporte. O Estatuto do Idoso ele vai possibilitar todas essas medidas que possibilitarão que o idoso tenha gratuidade para participar de eventos sociais, gratuidade no transporte, inclusive interestadual, com 10% dos assentos reservados, entre muitas outras medidas. Moradia, por exemplo, o idoso tem direito a morar no térreo de um edifício para que não tenha que gastar a sua energia e possibilitando possíveis acidentes. O idoso, além disso, o Estatuto do Idoso ele prevê a possibilidade de que o idoso tenha essa participação social como uma questão de saúde e lazer também. Lembrando que é de suma importância garantir que seus direitos sejam respeitados e ampliados. Viver é um privilégio, viver com direitos. Quais são as disposições do Estatuto do Idoso que visam garantir a dignidade e o respeito às pessoas idosas? A primeira é a prioridade nas políticas públicas. O Estatuto determina que os idosos têm prioridade na formulação e na execução de políticas sociais públicas. O segundo tópico diz direito à vida, à saúde e à alimentação. Garante-se o direito à vida, à saúde e à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte. Discriminação, em que é proibida qualquer tipo de discriminação por idade, que garante o pleno exercício dos direitos dos idosos e a participação na sociedade, longe de todos os preconceitos. O tópico 4, atendimento prioritário. Os idosos têm direito ao atendimento preferencial em órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. O quinto é a proteção contra abusos e maus tratos. Fica estabelecido o dever de proteção à pessoa idosa, garantindo-se medidas de prevenção e punição para os casos de violência, abuso, exploração, negligência ou discriminação. O sexto é direito à moradia digna. Os idosos têm direito de morar em ambiente seguro, digno e adequado às suas necessidades físicas e mentais. O sétimo é o direito à família. O Instituto estabelece a valorização da convivência em família e assegura-lhe os direitos de participar de atividades culturais, recreativas e esportivas. O Estatuto do Idoso é uma questão muito importante na vida dos idosos, né? Porque o idoso é uma pessoa carente, que precisa de cuidados, uma pessoa gente boa, né? Idoso é uma gracinha, né? Idoso é uma gracinha. Eu gosto muito da minha avó também. Pena que ela já morreu. E para cuidar do idoso, existem muitos estatutos no Brasil que protegem o idoso, as leis protegem os idosos. E hoje nessa apresentação nós vamos falar um pouquinho delas. Hoje nós vamos citar a prioridade processual, a defensoria pública, a gratuidade nas custas processuais, a representação legal, a prioridade no atendimento público, no caso SUS, a proteção contra a violência e mais um pouquinho que será o que meus amigos irão falar. Na prioridade processual, os idosos têm prioridade na tramitação de processos judiciais em que sejam parte ou intervenientes, garantindo que seus casos sejam resolvidos com mais rapidez. Na Defensoria Pública, o idoso tem direito a uma assistência jurídica e legal durante um processo, gratuitamente e com prioridade também. Na gratuidade processual, diante do Estatuto do Idoso, está falando que eles têm gratuidade para entrar com qualquer ação na Justiça. A representação legal, quando necessário, os idosos podem ser representados por curador especial em processos judiciais, assegurando que seus direitos sejam devidamente protegidos. Prioridade de atendimento. Os idosos têm direito a atendimento prioritários nos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, garantindo que sejam ouvidos e assistidos com celeridade. Proteção contra violência e abusos. O Estatuto estabelece medidas de proteção e assistência aos idosos vítimas de qualquer tipo de violência, abuso, maus tratos, discriminação, incluindo ação penal pública, incriminadora nos casos de crime contra os idosos. Essas são algumas das principais disposições do Estatuto do Idoso que a gente apresentou agora. É isso.
idoso, ele estabelece que é dever da família, da sociedade e dos órgãos públicos garantir que os direitos dos idosos sejam garantidos, né, que eles sejam cumpridos e é isso. Aí a Renata vai falar. Existem algumas medidas de proteção e punição contra casos de violência, garantindo abrigo e acolhimento em casos de risco e limite, a denúncia em casos de violência, permitindo que as autoridades ajam rapidamente, a punição legal, aplicando penalidade aos agressores, incluindo multas, prisões e outras sanções legais. Promover campanhas de conscientização sobre o respeito aos direitos dos idosos. Bom dia! Nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso, o que o Estatuto garante aos idosos em questão de saúde e assistência médica. O idoso ele tem preferência em todo atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E também ele tem acesso gratuito a medicamentos, próteses, órteses e todas as coisas que ele precisar também pelo SUS. Tem atendimento domiciliar, caso o idoso não consiga estar indo a um hospital, a um posto de saúde, o SUS também disponibiliza um enfermeiro ou um médico para estar indo até a residência. Também tem prioridade em atendimento hospitalares no hospital e em postinho de saúde. Outra coisa que eles têm é direito a acompanhante quando eles vão nesses locais, porque a gente sabe como é importante para o idoso, que às vezes assim, não consegue se locomover, ou às vezes não consegue chegar até o lugar, porque é muito importante também que ele realmente conheça ele, porque, por exemplo, se eu com Alzheimer, ele não vai ter condições, às vezes, de lembrar o que ele está sentindo, mas a pessoa que acompanha ele sabe disso e consegue falar melhor. Então, essa questão de ter direito a um companheiro sempre em situações é de extrema importância para o idoso. Eles também têm garantia de atendimento especializado na saúde mental deles, que é muito importante, porque o idoso ele é muitas vezes abandonado pela sua família, e acontece várias questões, então o idoso ele tem um mental muito frágil, então ele precisa sempre de ter alguém para cuidar mesmo do mental deles, da saúde mental, e tudo isso é de extrema importância para eles se sentirem bem e terem mais qualidade de vida também. Outra coisa também, eles têm um atendimento integral, humanizado nos atendimentos de saúde. Então, tipo assim, o idoso, qualquer hora que ele chegar, ele vai ter atendimento, ele vai ter prioridade. Isso é de extrema importância, porque o idoso ele precisa realmente ser cuidado. É de suma importância para ele. E, tipo assim, esses são apenas alguns dos direitos que esses idosos têm, porque eles têm muito mais idosos, ou muito mais direitos que o Estatuto do Idoso dá para eles e assegura para eles esses direitos, que é de muita importância para eles, porque eles realmente precisam disso para ter. Vamos falar como o Estatuto do Idoso trata da questão da capacitação, empregabilidade dos idosos e garantia do seu direito à marisa. Em relação à capacitação, o Estatuto do Idoso prevê programas de qualificação profissional, oferecidos em diversas faculdades, concurso de atualização e formação profissional e emprego. Já em relação à empregabilidade dos idosos, em caráter excepcional, a jornada poderá ser de até 12 horas, mas somente quando a presença do trabalhador idoso for imprescindível ao funcionamento da empresa. Nesse caso, o empregado terá direito a receber aumento salarial de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. Conforme a PNAD contínua, nos últimos 5 anos, o contingente dos trabalhadores ocupados pela idade entre 18 e 24 anos recuou 14%.